à vontade. Êxodo capítulo 32, nós vamos ler do verso 15 ao 24. Eu quero me prender a esses capítulos ainda. Nós meditamos nos capítulos anteriores no domingo passado e o Espírito Santo me direcionou a me prender ainda nesse texto. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 15. Mantenha a sua Bíblia aberta. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso ao mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-no, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos na tua presença, Deus. Os teus louvores foram entoados, ó Deus, a Ti. O Senhor verdadeiramente habitou no meio deles, ó Deus, e recebeu a adoração do Teu povo. Agora, Papai querido, fala conosco através da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, o que mais o Senhor quer revelar aos nossos corações dentro desse contexto, Papai? Fala conosco, em nome de Jesus. Eu me curvo, eu me prostro ante aos Teus pés, Papai querido, para que a Tua glória continue se manifestando nesse lugar. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, o capítulo 32 do livro de Êxodo narra um dos momentos mais frustrantes da trajetória de Moisés frente à nação de Israel. Como vimos no domingo passado, depois de uma clara e evidente... Quem estava aqui no domingo passado? Amém? Amém? Vocês viram que depois de uma clara e evidente manifestação de Deus aos olhos do povo no cume do Monte Sinai, o texto nos relata que passado 40 dias e 40 noites em que Moisés estava a sós com Deus, ali no cume daquele monte, o povo, rebelando-se contra o próprio Deus e contra Moisés, exigiu que Arão fizesse outros deuses que fossem diante deles. Versículo 1 do capítulo 32 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te,
Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. A partir daí, querido, o que se viu foi uma nação dançando. E não apenas dançando, mas também comendo, bebendo e cultuando diante de um bezerro de ouro, declarando ser aquela aberração. Eu não posso chamar isso nem de entidade. Uma aberração. Algo que, como eu disse na semana passada, Arão disse: tragam todos os pertences, joias preciosas, ouro, vamos jogar no fogo, vamos jogar no fogo, vamos ver o que dá. E Arão diz a Moisés: o que deu foi isso aí. Saiu um bezerro de ouro e o povo começou a adorar. Você está entendendo? Amém? E esse povo então declara que essa aberração agora é a responsável por tirá-los com mão forte do Egito. E isso está no versículo 4 do mesmo capítulo 32, na parte B. Mas o que eu quero que você entenda, querida, você consegue imaginar tamanha frustração que não apenas Deus, mas que o próprio Moisés sentiu como líder daquela nação? Você consegue imaginar? Uma nação que foi conduzida por Deus, tirada do Egito com mão forte, onde o Senhor liberou milagres extraordinários, sobrenaturais, por meio de 10 pragas. Não bastasse isso, fez com que eles passassem a pé enxuto pelo Mar Vermelho. E não bastasse isso, quando eles passam pelo Mar Vermelho, o Senhor cuida daquela nação. O Senhor traz aquela nação como a menina dos seus olhos. O Senhor protege aquela nação, e não apenas protege, mas Ele também supre aquela nação, mandando codornizes quando eles tiveram desejo de comer carne, e descendo um maná do céu diariamente. Maná esse que não havia necessidade que os seus filhos guardassem para o outro dia, porque todo dia o Senhor renovava o maná. Todo dia o Senhor derramava um maná diferente para a nação de Israel. Uma nação que, como nós vimos no domingo passado, viu um agir, uma manifestação de Deus visível aos seus olhos, no alto do Monte Sinai. O Senhor bradava com relâmpagos, trovões, uma nuvem espessa de glória cobria o cume, o alto daquele monte. O próprio Deus falava a Moisés, Moisés perguntava e o Senhor o respondia, e o povo ouvia a sua voz. E agora esse Moisés, descendo do monte, sendo alertado pelo próprio Deus, se depara com uma nação, cultuando, adorando, bendizendo a uma entidade, que sequer pode ser chamada de entidade. Uma estátua, uma imagem de escultura, um bezerro de ouro. Você consegue, querido, imaginar a frustração de Moisés? Para você entender o peso da frustração de Moisés, o versículo 19 do capítulo 32 diz que logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-a aos pés do monte. Aquilo que o próprio Deus escreveu com o seu dedo. Tamanha foi a ira de Moisés, que ele, num arrombo, numa explosão de emoções, abre mão daquelas tábuas e quebra essas tábuas. Não bastasse isso, ele diz: pega esse bezerro, derrete esse trem. Amém? Derrete esse negócio. O texto diz que ele que virou pó, derreteu tanto que virou pó, e Moisés joga na água e diz:
beba. É como se Moisés estivesse dizendo: beba dessa aberração, beba desse próprio culto que vocês estão prestando a essa entidade. Havia uma frustração. Não imagine um Moisés pacífico, embora ele fosse o homem, sabe, mais tranquilo, mais calmo. A Bíblia tem como o homem mais manso da face da terra. Mas agora a mansidão deu lugar à ira. Agora a mansidão deu lugar à frustração. Agora a mansidão deu lugar a um sentimento que nem o próprio Moisés talvez entendeu. Havia um líder frustrado. Havia alguém decepcionado. Tão decepcionado que ele diz: Arão, o que você fez para que essa nação trouxesse sobre si tamanho pecado? Isso é a fala de alguém frustrado. Isso é a fala de alguém decepcionado. Isso é a fala de alguém que está magoado, angustiado com a situação. Todavia, querido, e é aqui que eu queria chegar nessa noite, ao que nos parecem as frustrações vistas e vividas ao pé daquele monte, ao sopé do Monte Sinai, não sucumbiram à fé e à intimidade que Moisés nutria em relação ao Senhor. Ele se frustrou, ele se irou, ele se decepcionou, mas as decepções não sucumbiram às experiências que Moisés havia colecionado com Deus até aquele momento. Querido, entenda algo nessa noite. Existem dois extremos relacionados às frustrações. Existem dois extremos. Ou ela te afasta de Deus, ou ela te aproxima ainda mais. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite é isso. Nós vamos falar de frustrações, mas nós vamos falar de um outro extremo. Nós vamos falar de uma frustração que te aproxima. Nós vamos falar de uma decepção que, por mais que ela tenha sido gigantesca, por mais que ela tenha te oprimido, por mais, Nivaldo, que ela tenha tirado a sua paz, ela ainda te aproximou mais de Deus. Tem pessoas que, quando passam por momentos semelhantes ao que Moisés passou, se decepcionar com pessoas, se frustrar com pessoas, elas se deixam sucumbir. Elas permitem que a sua fé seja sucumbida por aquele momento. Moisés tinha tudo para se afastar de Deus. Moisés tinha tudo para dizer: para mim chega. Eu estava sossegado na casa do meu sogro, na casa de Jetro, cuidando de umas ovelhas que nem era minha, mas eu estava feliz. Eu estava de boa, Deus. E o Senhor me trouxe aqui para cuidar desse povo, de uma nação totalmente corrompida, de uma nação totalmente estranha, com atos e atitudes estranhas, de uma nação que agora não bastasse apenas murmurar, ela agora invoca um outro tipo de Deus e diz que é esse Deus quem tirou com mão forte. Você está entendendo? Amém? Moisés tinha tudo para ir para esse extremo, o extremo de se afastar, o extremo de abandonar a vontade de Deus, o extremo de abandonar a intimidade com Deus, mas não, Moisés escolheu um extremo de estar mais próximo, se aproximar mais, de estreitar mais laços com o Senhor. E a prova disso é que quando nós olhamos para o contexto, a primeira coisa que nós percebemos em Moisés é que a frustração aguçou ainda mais o intercessor que havia dentro dele. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! O intercessor foi aguçado no interior de Moisés. As frustrações
aguçaram o intercessor que já havia dentro dele. O texto diz no capítulo 32, do versículo 11 ao 14, e no mesmo capítulo do versículo 30 ao 32, que por 2 vezes Moisés intercedeu pelo povo. Querido, Moisés ainda nem tinha descido do monte. O Senhor falou: Moisés, desce. Vocês lembram de domingo passado? Eu até brinquei. Desce, Moisés, logo que esse povo fumou um negócio meio esquisito. Você lembra? Eles fumaram um negócio meio doido, um troço. Não sei o que está misturado, se é maconha com rachixa, eu não sei. Mas eles estão muito doidos, eles estão comendo e dançando, estão adorando o bezerro, e eu estou a ponto de consumi-los. Não me detenha aqui mais, Moisés, porque eu preciso descer lá e eu preciso consumi-los. O texto diz que Moisés se colocou a interceder pelo povo. A frustração gerou intercessão. A decepção gerou intercessão. Você está entendendo? Acompanhe com seus olhos aí. Capítulo 32, versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los à face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés está intercedendo. Sabe? Aqui, permita que as frustrações despertem o intercessor que existe dentro de você. Permita que as decepções despertem o intercessor que existe dentro de você. Moisés estava intercedendo por um povo que pisou na bola. Quem aqui está entendendo, diga amém. Moisés estava intercedendo por um povo que não valia a pena interceder. Mas ele clamou. Ele clamou ao Senhor. Você está entendendo? Eu não sei quem te decepcionou, querido, ao longo da sua caminhada como cristão. Eu não sei quem frustrou você ao longo da caminhada como cristão, mas escolha o extremo da intercessão. Abaixa esse negócio aí, por favor. Escolha o extremo da intercessão. Interceda por aqueles que te frustraram. Interceda por aqueles que te decepcionaram. Dobre os joelhos. Comece a clamar. Ore. Senhor, tenha misericórdia desse povo. Olha o que Moisés está falando. Tenha misericórdia desse povo. Senhor, o que vão dizer? Vão dizer que o Senhor nos tirou do Egito para nos matar no deserto, nos consumir no deserto. Não faça isso. Arrependa-te desse mal que o Senhor está por fazer. Você está entendendo? Moisés escolheu o caminho inverso, o caminho da espiritualidade. Moisés escolheu, ainda que ele tivesse revoltado com aquela situação, o caminho do perdão, o caminho do amor. Talvez há no meio deles alguns que vão se arrepender. Senhor, me dê tempo. Aprenda com as frustrações. Aprenda com as decepções. Se tem um cidadão que se frustra ao longo da sua caminhada, esse cidadão é o pastor. E eu não falo só de mim, eu falo de pastores. Você está entendendo? Não vou aqui citar o caso, nem o que, nem quem, mas essa semana mesmo eu sofri uma decepção. Você cuida, você zela, você discipula. E a pessoa simplesmente, oi, tchau e benção, valeu, coraçãozinho para você. Estou indo para uma igreja mais próxima, estou indo para uma igreja... Você está entendendo? Amém? E às vezes, eu não vou negar, às vezes vem aquele sentimento de cara, que raiva, eu vou largar esse trem, eu vou picar o pé nesse cajado. Mas de repente, o Senhor nos leva para o outro extremo. O extremo da intercessão. O extremo da compreensão.
Você está entendendo? Deixa as frustrações despertar o intercessor que existe dentro de você, querido. Quem foi que te decepcionou? Quem foi que te frustrou? Que tipo de frustração te afastou da presença de Deus? Sabe, a intercessão de Moisés, ela é tão profunda que no versículo 32 do capítulo 32, ele diz assim: agora, pois, Senhor, perdoa-lhe. Essa é a segunda vez que ele intercede pelo povo. Perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevesse. O cara estava no monte. Ele não tinha nada a ver. Como diz lá em Dores, Indaiá, não tinha nada a ver com essa bagaça. Mas ele está orando e dizendo assim: Pai, perdoa. Se o Senhor não perdoar, risca o meu nome. Olha. Você entendeu o peso do que Moisés está orando? Eu prefiro que o Senhor perdoe até a salvação. Eu prefiro que o Senhor perdoe a me contar no seu livro. Você está entendendo, querido? Tamanha era a vontade de interceder que Moisés tinha. Eu repito, as frustrações podem te levar a dois extremos. O extremo de te afastar da presença de Deus, sabe, de ser uma pessoa fechada, do coração petrificado, não disposto a perdoar. Mas o segundo extremo é o extremo da glória, é o extremo da presença de Deus, é o extremo do caráter do Pai, é o extremo da santidade do Pai. E se a santidade do Pai goza, reza, fala de perdão, então eu quero perdão. Você está entendendo? Amém? Glória a Deus. A segunda coisa que eu aprendo com Moisés nessa situação: as frustrações aguçaram em Moisés também o espírito de santidade. Aguçaram nele o espírito de santidade. Capítulo 32, do versículo 25 ao 29. Depois de questionar Arão, Moisés toma 3 atitudes importantes. A primeira, saber de fato quem era quem no arraial de Israel. Quem é quem aqui? Quem quer servir ao Senhor aqui? Observe aí no versículo 26. Pôs-se em pé a entrada do arraial, capítulo 32, e diz: quem é do Senhor, vem até mim. Querido, as frustrações precisam gerar em nós isso, saber quem de fato serve a Deus. Você está entendendo? Eu preciso saber com as frustrações quem de fato serve a Deus. Talvez quem te frustrou leva o nome de santo e não tem nada de santo. Talvez quem te frustrou leva o nome de crente, de usado por Deus, e não tem nada de usado por Deus. Moisés agora quer saber quem é quem. Você está entendendo? Espírito de santidade, eu quero estar perto de quem serve a Deus. Eu quero caminhando comigo aqueles que servem a Deus. Procure saber quem é do Senhor. Quem é do Senhor? Quem fala a mesma língua? Quem exala o bom perfume de Cristo? Você está entendendo? Quem dá testemunho da verdade? Você está entendendo? É o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto. Tem um cara aí que está pegando a madraça, dá jeito nele. Entrega ele para o demônio. Você precisa saber quem é quem serve e quem não serve. Você está entendendo? Paulo vai dizer em uma das suas cartas: Demas, amando o presente século, me abandonou. Vocês precisam saber quem é Demas, senão daqui a pouco ele chega no meio de vocês e ainda vai persuadir vocês. Você precisa saber quem é quem no campo das frustrações. Quem é amigo de verdade.
Quem é irmão em Cristo de verdade? E o irmão em Cristo de verdade, querido, a primeira coisa que ele faz com você no campo da frustração é dobrar o joelho e interceder pela tua vida. Quem é que está orando por você? Quem é que está gastando tempo de oração por você? Quem é que está torcendo pela tua vitória? Quem é que está torcendo pelo teu êxito? Quem é? Quem é quem? No campo das frustrações. Outra coisa que Moisés aprendeu: se vocês são de Deus, vem aqui para perto de mim e mata. Mata todo mundo que adorou esse bezerro de ouro. O texto diz que foram consumidos naquele dia cerca de 3.000 judeus. 3.000 israelitas. Eu não estou dizendo, querido, para você matar quem te frustrou. Pelo amor de Deus, quem está na live. O Wagner até debruçou no parapeito. Meu Deus do céu, pastor, explica esse trem direito. Você está entendendo? Não estou falando isso. A proposta aqui não é essa. A proposta é matar aquilo que te frustra. Mata aquilo que te frustra. Você está entendendo? Mata os seus anseios, mata os seus desejos. Busque santidade. Mate as suas paixões. Quando nós contextualizamos esse texto, é isso que Deus está querendo dizer. Lá naquele tempo havia um propósito. É uma nação modelo que Deus está tomando para si, para fazer com que o Salvador venha e surja a partir dela. Tem que ser assim. Mas agora, quando nós contextualizamos, o Senhor está falando disso. Matar não o amigo, pelo amor de Deus, o falso amigo, mas as falsas amizades. Fazer uma limpeza, fazer um check-up da sua vida social, fazer um check-up das suas redes sociais. Você está entendendo? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Faça um check-up. Mata a sua língua. Sabe? Língua propensa a falar o que é mal. Falar o que é mal dos outros. Você está sempre pronto a dar. Já viu que tem gente que gosta de ser portador de má notícia? Parece que quer fazer um estágio na Rede Globo. Você está entendendo? Sabe, quer ser o primeiro a falar de coisa ruim. Nossa, você viu que desgraça que aconteceu lá em Pará de Minas? O dia está tão bom. Você viu quem morreu? Você está entendendo? Para de ser portador de notícia ruim. Sabe, mata algumas ações em você, alguns hábitos em você, mata alguns lugares que você frequenta. Todos nós, querido, temos os nossos pseudos bezerros de ouro. Eu disse isso aqui na semana passada. Todos nós temos os nossos altarezinhos. Todos nós. O altar da carência afetiva. Ai, sou tão carente. Não consigo ficar sozinho. Você entendeu? Aí você vai suprir esse altar com o filho do capeta, que vai te desviar da presença de Deus. Você está entendendo? Todos nós temos os nossos pseudos altares, os nossos pseudos deuses, os nossos pseudos bezerros, que a gente vai cevando, a gente vai cultuando, a gente vai, sabe, adorando, a gente não abre mão, sabe, eu vou na igreja, eu sirvo a Deus, mas disso aqui eu não abro mão não. Isso aqui é intocável. Essa mania que eu tenho disso ou daquilo, é intocável. Isso aqui eu não vou mexer na minha vida. Você está entendendo? Pastor, você começou falando de frustração com os outros. Mas, querido, nós também nos frustramos com a gente
Mesmo. Hã? Você quer ver como eu me despertei para ir para o seminário? Já morava em Pará de Minas e um dia eu ia na igreja, mas, sabe, eu estava distante de Deus. Não estava fazendo nada. Eu vim de uma vida ativa na igreja de Dores Indaiá e de repente eu caí num limbo, num vazio. Eu não fazia nada. E um dia eu me levantei, eu trabalhava de madrugada, chegava em casa, dormia, né? Aí me levantei para almoçar, lavei o rosto, por Deus, gente. Quando eu lavei o rosto e levantei assim, ó, né? E me olhei no espelho, veio uma voz e disse assim no meu íntimo, no meu coração: quem é você? Quem é você? Eu olhei e falei, misericórdia. Tinha um aqui usando o banheiro e eu não vi. Eu abri a porta, só eu no barraco, meu irmão trabalhando. Trabalhava de dia. Beleza. Joguei, né, mais água no rosto. Levantei e veio a voz de novo. Quem é você? E agora a voz é mais específica. Que tipo de cristão você tem sido? Irmãos, eu olhei para mim mesmo e eu disse: Espírito Santo, eu entendi. Eu entendi. A partir de hoje, eu volto a ser o que eu era antes. Eu volto à minha identidade original de cristão. Porque esse Espírito Santo, nem eu estou conhecendo. É duro, querido, quando nós mesmos não nos conhecemos mais. É duro. Quando na caminhada cristã, nem mesmo você se conhece. Você está entendendo? Amém? Glória a Deus. Sabe? É por isso que Moisés disse: olha, mata. Passa na tenda, ao lado da sua tenda, no amigo, no irmão, seja quem foi que se corrompeu, mata. Querido, mata aquilo que te corrompe. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Amém? Glória a Deus. A última coisa dentro desse tópico que Moisés vai pedir para aquele povo é que eles se consagrassem. Ele diz assim: pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda bênção. Consagre-se, para que o Senhor te conceda bênção. A bênção está atrelada a uma vida de consagração. Você quer ser abençoado por Deus, você quer ser cuidado por Deus, você quer ser protegido por Ele, tem uma vida de consagração, uma vida de santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. A terceira coisa que eu aprendo: Moisés, diante daquele momento de frustração, não deixou que as frustrações o sucumbissem e se tornou ainda mais íntimo de Deus. Lembra dos dois extremos? Ou a frustração te afasta, ou ela te aproxima. E Moisés se tornou ainda mais íntimo de Deus. Versículo 11 do capítulo 33 relata que Moisés falava ao Senhor como quem fala a um amigo. Quem aqui tem aquele amigo que eu amo conversar com aquela pessoa? Quem aqui tem? Quem tem? Todo mundo tem, gente. Um amigo que você ama conversar com aquela pessoa.
Não é? Se você quer contar, se o prato deu certo, não é assim, Samra? Se você fez um prato, deu certo, nossa, menina, eu fiz um prato aqui, sabe, não tem, mas é só para falar. Não é? Aquele amigo de pescaria, não, esse é companheirão de esse eu levo comigo para morada nova, quando ele não vai, não é? Todo mundo tem esse amigo. Amém? E aquele amigo você fala com naturalidade. Quando eu olho para esse texto, é isso que eu imagino em Moisés. Deus era alguém com quem Moisés falava com naturalidade. Ele se tornou ainda mais íntimo de Deus, ele se tornou ainda mais próximo de Deus. Glória a Deus, as frustrações, querido, se você canalizar elas em Deus, elas podem fazer do Senhor o seu melhor amigo. Glória a Deus, seu melhor amigo, Senhor, está doendo, está machucando, está ruim demais, eu não estou aguentando mais. E o Espírito Santo lá no seu íntimo, lá no seu interior, Carol, começa a falar com você, como quem fala a um amigo, a uma amiga. Estabeleça vínculos de amizades com o Senhor na frustração. Você está entendendo? Nas decepções. Deixa elas gerarem intimidade. Deixa elas gerarem relacionamento com Deus. Você está entendendo? É tão gostoso. Sabe? Quando você não tem amizade com Deus, você fala com Deus, igual aqueles políticos de Brasília. Você já viu como é que eles conversam? Né? O excelentíssimo deputado, não é? O excelentíssimo ladrão Renan Calheiros, por favor, poderia me devolver a palavra? Porque eu sou menos ladrão do que você. Sabe? Aquela coisa cheia de reserva, é tão ruim quando você chega num lugar cheio, sabe, de reserva. É diferente quando você tem intimidade. Moisés começa o quê? A conversar com Deus. Olha o texto anterior do capítulo 32, Senhor, faço não. Gente, se você não tem intimidade, primeira coisa que você falava com Deus quando Ele disse, eu vou consumir esse povo, consuma. É ou não é? Eu não tenho intimidade, não sei por que você quer consumir, consuma. Eu vou ser poupado? Ou eu estou no meio do pacote? Você está entendendo? Consuma. Eu não tenho nada a ver, você sabe da sua consciência. Você entendeu? Mas não, Senhor, não mata não. Faço não. Vamos ver quem é quem no meio desse povo. Isso é intimidade. Sabe? É aquela conversa que a minha esposa tem, vai por isso aí não, vai por esse caminho não. Porque tem intimidade. Tiago, faço não, senhor. Não é? Faço não, posso te dar uma opinião? Porque é esposa. Tem intimidade. Moisés falava com o Senhor como quem fala a um amigo. O texto diz no capítulo 33, alguns versículos antes do capítulo 11, se não me engano, do 9 ao 11, que Moisés, ele subia, se retirava para uma tenda que eles chamavam tenda da congregação. E uma nuvem de glória envolvia aquela tenda. E quando ele saía, a nuvem o acompanhava e o povo via aquela nuvem, Moisés saiu da tenda. Você está entendendo? Intimidade. Ele se retirava do povo, mas o Senhor não se retirava dele. Glória a Deus. Ele se retirava do povo, aqui ó, isso não está no meu esboço. Ele se retirava das frustrações, mas o Senhor não se retirava dele. Você está entendendo? Ele não abriu
mão de uma vida de intimidade com o Senhor. Outra coisa que eu aprendo com Moisés, dentro desse contexto, Moisés aprendeu a valorizar ainda mais a presença de Deus. Moisés aprendeu a valorizar ainda mais a presença de Deus. Quando você canaliza as suas frustrações e decepções em Deus, você aprende ainda mais quão valoroso é estar na presença dele. É ou não é verdade? Quem já saiu de uma decepção, de uma frustração, e olhou para trás e disse assim: se não é a presença de Deus ali, se não é Deus ali agindo, se não é Deus fazendo, você está entendendo? Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Sabe? Ele aprendeu a valorizar ainda mais a presença do Senhor. E no versículo 1 e no versículo 15, isso fica evidente do capítulo 33, quando o Senhor sugere a Moisés a ideia de não mais ir diante do povo. Olha aqui, disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu, o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei. Versículo 1 do capítulo 33, a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, enviarei o anjo diante de ti. Enviarei o anjo diante de ti. E aí no versículo 15 do capítulo 33, Moisés diz assim: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. As frustrações, querido, nos fazem valorizar o quão importante é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabe o que eu entendo? E aqui é eu parafraseando, pelo amor de Deus. Mas sabe o que eu entendo com Moisés? O Senhor disse: enviarei um anjo diante de vós. Moisés talvez disse assim: Senhor, eu sei que o anjo tem poder, eu sei. Eu sei que tudo aquilo que foi criado pelas suas mãos é grandioso, faz coisas grandiosas conforme a sua permissão e o seu comando. Mas nada se compara ao peso da tua glória sobre a minha vida. Nada se compara ao que eu vi no Horebe, uma sarça que ardia e não se consumia. Nada se compara a um Deus que abriu o mar vermelho e fez a nação passar a pés enxutos. Nada se compara a um Deus que bradava e falava do alto do cume de um monte chamado Sinai. Nada se compara à sua majestade. Nada. Se você está vivendo um tempo de frustrações, querido, de decepções, saiba que é o tempo de você valorizar a presença de Deus na tua vida. É tempo de valorizar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele vai fazer. Eu não abro mão. Senhor, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Parafraseando com a nossa pregação hoje que fala de frustrações, se a tua presença não vai comigo, eu prefiro nem sair dessa frustração, nem sair dela, porque a sua presença é maior do que tudo. Você está entendendo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé do teu lugar. Vem para cá, Ministério do Louvor, rapidinho. Sabe outra coisa que me chama a atenção em Moisés?
é que as frustrações despertaram em Moisés ainda mais sede de experiências profundas com Deus. Ainda mais sede. Ainda mais sede. Não bastasse as experiências já vividas por Moisés. Gente, nós estamos falando de um moço que, procurando as ovelhas do seu sogro, foi atraído por uma teofania, que é uma manifestação visível de Deus, no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. E quando ele se aproxima daquela sarça, o que ele ouve é uma voz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você pisa é santo. Nós estamos falando de um Moisés que viu o Senhor de maneira sobrenatural usá-lo com mão forte, frente a um dos maiores, se não o maior império da época, que é o Império Egípcio. E quando você frequenta escola bíblica, você aprende que cada uma daquelas pragas que Deus enviava correspondia a um tipo de Deus egípcio. Você sabia disso? Cada uma daquelas pragas correspondia a um tipo de Deus egípcio. Você está entendendo? Não bastasse isso, como eu disse no início da pregação, de forma sobrenatural, ele estende o cajado sobre as águas e as águas se abrem e o povo passa a pés enxuto. Ele é amigo de Deus. Ele fala como um amigo. Sem contar as manifestações visíveis aos olhos do povo. E Moisés estava no meio daquela nuvem. Nós vimos isso aqui no domingo passado. O povo no sopé do monte, Moisés no meio daquela nuvem que cobria o cume do monte Sinai. E esse moço, Jefferson, ainda tem sede de viver coisas mais intensas em Deus. A frustração o aproximou mais de Deus, ao ponto de Moisés ousar dizer: Senhor, eu rogo que lhe mostre a tua glória. Olha o que eu cataloguei, olha tudo que esse moço viu e viveu. Só na experiência do Horebe, eu já dizia: Senhor, não preciso mais nada. Só ali no Horebe, hein, Miquéias? Hein, Priscila? Não preciso mais nada não, Deus. Tá de boa, nem sonhar viver um trem desse. Você está entendendo? Sabe qual o nome disso, querido? Eu já preguei em cima de Jó e prego agora nesse texto de Moisés: resiliência. A resiliência te faz querer mais de Deus. Senhor, eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu estou angustiado. Mas eu quero mais da tua glória. Eu quero mais da tua glória. Eu quero mais da tua unção. Quantas vezes eu entrei para essa sala aqui e dobrei os meus joelhos. Eu disse: Senhor, eu estou um caco, eu estou um
pó, eu estou frustrado, eu estou decepcionado, mas eu quero mais da tua unção. Senhor, se eu abrir a minha boca, de mim mesmo não vai sair nada naquele púlpito hoje, mas eu quero mais da tua unção. E o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, manifestou a glória dele através da minha vida. Querido, isso para mim é tudo. Eu não preciso de mais nada além da presença maravilhosa, grandiosa e majestosa desse Deus. Oh! Deus quer trabalhar frustrações aqui nessa noite. Deus quer trabalhar frustrações, decepções aqui nessa noite. Ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar. Nós vamos entoar essa canção, querido, mais uma vez. Mais uma vez. E aí do teu lugar, se rasgue para Deus. Se rasgue para Deus. Deus quer te levar para o outro extremo. Presta atenção nisso. Deus está dizendo para você nessa noite: sai desse extremo que te afastou de mim. Sai desse extremo que te afastou da minha presença. Vai para o outro extremo da frustração. Vai para o extremo que te atrai para perto de mim. Vai para o extremo que te atrai para a minha presença. Vai para o extremo que te leva a experiências comigo. Vai para o extremo que te leva a intimidade comigo. Porque eu quero falar assim como eu falava com Moisés. Eu quero falar como eu falava a um amigo. Rebalava da chubianda lamanai. Que saudade, filha. Eu não sei para quem Deus está falando isso aqui nessa noite. Que saudade, filha, eu tinha de quando eu me falava, eu relacionava com você como quem relaciona um amigo. Que saudade quando eu te chamava nas madrugadas e você entendia a minha voz e orava. Que saudade. Aleluia. No meu jardim. Se você é essa pessoa, querido, coloque a tua mão no seu coração. Sou eu, pastor, sou eu. Sou eu. Sou eu. Essa palavra é para mim. Eu estou no outro extremo da frustração. Eu estou no outro extremo da frustração. Minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos, aleluia, percam o brilho do primeiro amor por ti. Fala para ele. Talvez você não tenha força para orar. Talvez você não tenha força para orar. Então cante. 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 Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, Primeira essência, jardim particular. Aleluia. Como o Senhor chamava Moisés para sua tenda de intimidade, Ele te chama nessa noite. Ele te chama nessa noite. Ele te chama. Deixa a nuvem de glória do Senhor te envolver. Não há decepção humana que supere a graça de Deus sobre a tua vida. Minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Cante isso, cante. Senhor, não cante isso. Rebalava da chuvianda lamanai. Deus está aqui, querido. Deus está aqui. Deus está aqui. Se rasgue para Ele. Faça um concerto com Ele nessa noite. Aleluia! O desejo de te adorar. Senhor!
te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Diga isso. Te adoro. Declare, declare, declare. Oh! Te adoro. Diga pra ele, oh! Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Declare, declare, declare. Te adoro. Te adoro. Vem sobre mim. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. só pra te adorar. Quero Ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia. Aleluia. Rebalaba da chubianda lamana. Fala. Aleluia. A tenda que foi chamada tenda da congregação antes do tabernáculo, quero deixar isso bem claro, era a tenda da intimidade de Moisés. Era o lugar secreto entre ele e Deus, onde ele falava como quem falava a um amigo. Deus está nos chamando, nos convidando a esse secreto. Esse convite é a todos, mas o Senhor traz 3 nomes aqui nessa noite ao meu coração. Eu não sei como está a sua vida, não sei em que degrau da intimidade você se encontra. Talvez você avançou, estagnou. Talvez você avançou e retrocedeu alguns degraus. Eu não sei por que Deus coloca isso no meu coração. Mas, Carol, Kênia, Magda, foram os 3 nomes que Deus colocou no meu coração. Deus está chamando vocês para subir à tenda da congregação. Restabelecer vínculo de intimidade. Restabelecer vínculo de intimidade. Ele chama. Eu não sei em que ponto da intimidade vocês pararam, entendeu, Carol? Cada um na sua intimidade particular. Não entenda, igreja, são juntas. Não, cada um no seu pessoal com Deus. Deus está chamando. Amém. E para Kenny e para Magda, uma última coisa que o Espírito Santo coloca no meu coração. Ele tem pressa. Ele tem pressa.
Você caminha comigo há muito tempo, há mais tempo do que a Mari. Você sabe que eu não brinco com isso. Ele tem pressa. Ele tem pressa. Sobe para a tenda. Sobe para o lugar da intimidade. Abra mão das frustrações. Vai para o secreto. Igreja, é tempo de ir para o secreto. Aleluia. Glória a Deus. Faça assim com as mãos.